Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso Giro de Notícias, segundo vídeo de hoje, sexta-feira, sextou, hein? Mas sextou com muito trabalho, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber aqui sobre o nosso gigante da colina você encontra nesse vídeo. Já peço para você, tá chegando aqui agora, deixa o like é muito importante. Se inscreva no canal também, sua inscrição é importante. Estamos começando aí 2025 com vários projetos novos aqui no canal, inclusive amanhã tem transmissão ao vivo aqui da partida entre Vasco e Nova Iguaçu, narração de vascaíno para vascaíno, comentário de vascaíno para vascaíno, vai ser muito bacana, hein? Então, conto com a sua audiência amanhã, nessa primeira cobertura aqui do nosso canal nos Jogos do Vasco. E na temporada toda teremos os Jogos do Vasco aqui com transmissão, sem imagens, é claro, né? Porque a gente não tá com essa bala na agulha toda também de comprar os direitos de transmissão. Mas tem narração aqui na Rádio Expresso, no Machão da Gama, e você vai acompanhar tudinho. Posso contar com você? Posso, né? Então, ó, nesse vídeo aqui falaremos sobre Copinha, Vasco sofreu, mas se classificou, vamos falar sobre Lucas Freitas, vamos falar sobre Wanderson também, o atacante Wanderson esteve próximo aí do Vasco, mas parece que a coisa deu uma esfriada, e vamos escutar o Pedrinho também falando sobre reforços. Tudo isso depois da vinheta, a vinheta que rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO, KTO parceira aqui do canal Machão da Gama, o link tá na descrição desse vídeo e o QR Code está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO. Lá você pode fazer suas apostas esportivas sempre com responsabilidade, lembrando que a KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama, é um site só para maior de 18 anos, a KTO apoia o jogo responsável. Tamo junto, KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, vamos lá. Vamos começar falando sobre Copinha. O Vasco sofreu hoje, hein? O Vasco sofreu para se classificar, mas passou de fase. O Vasco se classificou com 3 empates, né, nessa primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje o Vasco empatou de novo 1-1 com o Nacional de São Paulo e garantiu a classificação para a segunda fase da Copinha. O Nacional de São Paulo estava jogando em casa, né, lá no seu estádio na Barra Funda, mas o Vasco conseguiu segurar esse empate. Lembrando que o Vasco está jogando a Copinha com uma equipe praticamente alternativa, né, porque o time titular do Sub-20 vai iniciar o Campeonato Carioca, né, amanhã contra o Nova Iguaçu. 1-1, Vasco na próxima fase da Copinha, mas o Vasco, enfim, não vou nem dizer que está devendo, porque como eu disse, é um time praticamente sub-17, né, que está aí jogando a Copinha. Então tem uma diferença boa de idade ali para os adversários, mas o futebol até agora está bem pobrinho, né? Mas seguiremos acompanhando e torcendo aí para que a nossa molecada vá o mais longe possível na Copinha. Bom, vamos falar sobre o Lucas Freitas, né, que já está fechado com o Vasco, mas que até agora não foi apresentado. Ele apareceu no bid da CBF já com a camisa do Vasco, né? Na rescisão dele com o Palmeiras, ele já aparece com a camisa do Vasco, mas ainda não apareceu no bid como jogador do Vasco. O Vasco ainda não anunciou também ele de forma oficial. Já tem foto ali com a camisa do Vasco, mas ainda não foi anunciado. Faltando aí alguns pequenos detalhes burocráticos, né, para que o Lucas Freitas seja anunciado. O Vasco que já anunciou o Tietê, o Daniel Fusato e o Lucas Oliveira. Falta o Lucas Freitas e na segunda-feira vai chegar o Maurício Lemos, né, mais um zagueiro aí, o zagueiro que vem do Atlético Mineiro, contratação que foi fechada ontem à noite. O Vasco também esteve muito próximo de fechar com um atacante, né, atacante de lado, atacante de velocidade. É uma das prioridades do Vasco para essa temporada de 2025. E a informação do companheiro Vene Casagrande é que o Wanderson do Internacional ficou próximo de vir para o Vasco, mas nesse momento a negociação esfriou. O Vasco já tinha um acordo com o Internacional para ter o atacante Wanderson por empréstimo.
Porém, o Vasco não chegou a um denominador comum com os representantes do atacante para que o negócio fosse sacramentado. Nesse momento, a diretoria do Internacional entende que a negociação esfriou, segundo a apuração do Vene Casagrande. O Vasco teria feito uma proposta salarial ali ao Wanderson de cerca de R$500 mil por mês e, a princípio, o atacante recebe 800 mil lá no Inter e, nesse primeiro momento, disse não, né? Se o Vasco quiser esse jogador, vai ter que aumentar um pouquinho a proposta de salário, né? O futebol realmente está uma maluquice hoje. Qualquer jogador, mais ou menos, ganha mais de 600, 700 mil. Virou uma doideira o futebol brasileiro. Enfim, muito complicado, né? Eu acho o Wanderson um bom jogador, a negociação ainda não acabou, mas deu uma esfriada, porque o Vasco não conseguiu chegar num acordo ali com o jogador e os seus empresários. O Pedrinho, ontem, em entrevista logo após a cerimônia ali do Campeonato Carioca, falou sobre reforços, né? Pedrinho falou sobre reforços, falou que está procurando, mostrou mais ou menos como o Vasco está no mercado e disse que, junto com o Carille, está monitorando as posições para reforçar o Vasco para essa temporada. Confira só. Desde que eu cheguei, sim, a gente tem trabalhado de uma forma mais discreta possível, porque a gente sabe que a concorrência financeira é grande e às vezes algum nome que é ventilado, obviamente isso aumenta a repercussão e o debate na mídia, com isso aumenta também o nível de propostas e a gente acaba não sendo tão forte no mercado. Então a gente já identificou os pontos necessários e devagarinho a gente, dentro do orçamento, respeitando muito toda a história que vocês já sabem, para a gente tentar ser assertivo e fazer um time mais forte, mais competitivo para a temporada. Pedrinho, mais uma vez a gente tem que identificar ali na contratação do Carille os comentários que são realmente de uma avaliação pelo trabalho, pelo nome do Carille, e a outra coisa do que as pessoas que sobrevivem do caos do Vasco, que a gente tem que separar bem isso. O Carille é um cara muito vitorioso dentro da sua carreira, então as pessoas desmereceram muito isso. A leitura do Carille das posições bateram, obviamente, com o que a gente já tinha identificado. E é nessa busca que a gente está. A gente tenta acelerar alguns processos, alguns a gente consegue, obviamente, como foi com o Tietê. Outros demoram um pouquinho mais, né? A gente teve duas saídas, rapidamente a gente recompôs com alguns critérios, né? Jogadores de potencial de desenvolvimento, como o Lucas Freitas. E agora a gente ser assertivo nas outras posições que já estão identificadas, já estão com jogadores mapeados, já estão, obviamente, em negociação, mas às vezes acelera um pouquinho, às vezes demora um pouquinho mais. Não, assim, eu aprendi que a gente só vai falar, eu pelo menos só vou falar depois que tiver assinado. Eu aprendi que muita coisa é acertada de uma forma muito segura e acontece uma pequena coisa na hora certa e as coisas não andam. Então, assim, algumas posições elas já estão em negociações, umas um pouco mais avançadas, outras no início, mas quando tiver assinado vocês vão saber. Mas as posições assim, que a gente já identificou como necessidade. Tá aí então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!